Olá, você está no canal da Maistane e hoje eu vou trazer a segunda aula de espanhol. Eu estou fazendo alguns resumos de alguns cursos que eu fiz até hoje. Primeira aula de espanhol, resumo, já está aqui no canal do YouTube. Acesse a playlist de espanhol para você ter acesso. E hoje eu trouxe a segunda parte dessa aula, então é uma continuação para você que quer aprender espanhol comigo. Eu também ainda estou aprendendo espanhol. Já comecei pela imersão, estou morando na Argentina, então eu tenho aprendido o espanhol de pronúncia argentina, que é o que eu vou trazer aqui para vocês. Se você está interessado em aprender espanhol comigo, então não deixe de assistir esse vídeo até o final. Bom, eu trouxe um pouquinho falando sobre os falsos amigos. Existem muitas palavras que a gente acha que é uma coisa porque parece com o português, mas na verdade não tem nada a ver, né? São palavras que se parecem com o português, seja na pronúncia ou na grafia. Os significados são totalmente diferentes e eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. É... Apagar, por exemplo, no espanhol significa desligar. Aula no espanhol é uma sala, é uma escola. Quando a gente fala em aula, eu estou tendo uma aula de inglês, é uma classe de inglês, né? E quando eu falo eu estou na aula de espanhol, significa que eu estou na sala que está tendo classe de espanhol. Balcão. Balcão, se a gente pensa um pouquinho parecido com o português, um balcão, por exemplo, é uma mesa, né? Um balcão de cozinha, não sei, de um escritório. Já no espanhol, quando eu penso em balcão, é uma sacada. Beca. No português, eu sempre penso naquela roupa de formandos. No espanhol, beca é uma bolsa de estudo. E existem várias outras palavras que podem nos confundir, por isso que eles chamam de falsos amigos. Borrar é apagar, borracha é bêbado, que se escreve como borracha. Então a gente tem aí goma, que já é a própria borracha, osso, que é urso. Existem várias palavras, então, para quem tiver mais interessado em conhecer cada uma dessas palavras, acesse o meu Drive, o link está aqui no canal do YouTube em cima, lá na minha capa, ou vai no meu Instagram, @maistane, que o link do meu Drive também está disponível e vocês vão ver todas essas palavras. São muitas, tá, gente? Falando um pouquinho de anos, a gente tem que treinar também quais são os anos, e eu trouxe os principais. 1500, 1825, 1985, 1995, 1999, 2000, 2001, 2008, 2010, 2025. O meu ano, por exemplo, de nascimento, 1989. Então é interessante treinar todos os números separadamente para a gente aprender a pronunciar quais são os anos do mês. A diferença entre muy e mucho, isso, gente, é essencial para não ficar passando vergonha. Todos, muy e mucho no português, referente a quantidade, muito mesmo. Você está muito bonito. Eu tenho muita coisa para levar. Por exemplo, a gente sempre usa um muito no português. Porém, no espanhol, a gente tem uma pequena diferença entre um e o outro. Eu costumo referenciar que muy é para qualidade e mucho para quantidade. Então, mucho mejor, que no argentino é mucho mejor, mucho más, mucho menos, mucho mejor, mucho peor, muchas personas, enfim. E quando eu penso em muy,
eu sempre vou pensar, me alegro. Não, me alegro muito a quantidade. Usted está muy bonita, muy linda, muy hermosa. Estou muito cansada, muito fatigada. Então eu vou usar o muy. É interessante saber também a diferença entre um e do outro. Cuidado para não trocar ou confundir esses dois, porque ambos são de intensidade. Exemplos aqui. O muy, ele não varia, né? Uma regrinha. Ele é independente se é feminino, se é masculino, se é singular ou se é plural. Então, se eu vou usar a palavra muy, ele não tem nenhuma variedade. Já o mucho, ele é variável conforme o número e gênero. Então, por exemplo, tiene muchas personas, muchas. Ele está no feminino e no plural, porque ele vai combinar com personas. Deixa eu ver muito aqui. Estou muito bem. Deixa eu ver se eu consigo um outro exemplo. Aqui, ó. Tengo mucho trabajo en la oficina hoy. Então, o mucho tá combinando com trabalho, ele está no singular e, no caso, no masculino. Então, sempre quando vocês forem usarem muito e mucho, é interessante ir treinando isso para poder não errar. Dicas, então. Aumentar a ênfase do mucho. Quando você quer aumentar a ênfase de alguma coisa, você não vai usar muito, porque muito não varia, então você sempre vai usar mucho. Te quero muchísimo, né? Quem fala espanhol tem esse negócio de ficar aumentando, dando ênfase para as palavras. Ella tiene muchísima hambre. Então você vai sempre dar ênfase, quando você quiser dar ênfase para alguma coisa, usar o mucho. Diferenças, então, entre o português e o espanhol, que são aí os héteros, né? Que são as diferenças. Ambos vão ter raízes do latim, porém, existe algumas diferenças entre os dois. Quando eu penso em heterográficos, eu estou falando de grafia, então eu falo da escrita, né? Dos vocábulos. Quando eu penso em heterogenéricos, eu estou falando de gênero, diferenças de masculino e feminino. Lá, ele representa o substantivo feminino no espanhol e ele representa o substantivo masculino. Lembrando que ele, sem acento, né, é que vai representar esse substantivo e ele, com o acento, significa ele. Os heterotônicos são diferenças na sílaba tônica e os heterofônicos na pronúncia. Muitas palavras que são as mesmas no português e no espanhol, a pronúncia é extremamente diferente. E nós temos os heterossemânticos, que são os falsos amigos, né? Esses que eu falei primeiramente. Eles são palavras semelhantes ao português, porém o significado é completamente diferente. Falando um pouquinho de substantivos masculinos e femininos. Então, tem muitas palavras que no espanhol, elas são as mesmas do português, porém no português ela é uma palavra feminina e no espanhol é uma palavra masculina. Por exemplo, tatuagem. No português a gente fala a tatuagem. No espanhol você fala o tatuagem, né? Então ficaria el tatuaje. Por exemplo, carruagem. No português fica a carruagem. No espanhol é el carruaje. Então a gente precisa aprender mesmo, aumentar o nosso vocabulário para poder assimilar o que é feminino, o que é masculino. Outros exemplos femininos. Crema, leite. Leite, por exemplo, leite no espanhol no português a gente fala o leite, no espanhol é la leche. Baralho, no português é o baralho, no espanhol é la baraja. Então isso vai mudar de acordo então com, né, o feminino e masculino.
Exemplos de heterotônicos, que eu falei da sílaba tônica. Por exemplo, palavras que são bem semelhantes, muda uma letrinha ou outra, porém a sílaba tônica de cada uma muda. Herói. No português, é herói, né? A segunda sílaba que a gente dá ênfase, então, é tônicos. Quando eu penso no espanhol, herói com E, fica herói. Então, a sílaba que é tônica é a primeira sílaba. É, por exemplo, limite também, eu coloquei aqui observação. No português, limite. No espanhol, límite. Então, vai mudar algumas sílabas tônicas, então, das palavras. E por fim, para a aula de hoje, eu não quero ficar estendendo muito os resumos para não ficar cansativo. Então, eu peguei todo o material que eu estudei e fui separando uma parte de cada um, esta segunda parte do resumo. Eu peço vocês que leiam isso, escrevam, né? Transcreva tudo que eu estou falando, treine, pesquise. Para quem está interessado em receber esse material por e-mail totalmente digitado, tanto esse quanto do primeiro vídeo, é só ler a descrição que eu estou informando como adquirir esse material, que é o meu resumo por escrito. Por fim, então, a gente precisa treinar todos os meses do ano. É interessante saber, porque a gente precisa conversar. Então, enero, febrero, março, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Me gusta mucho de enero. É um estupendo mês. Então, a gente vai começar a formar frases, então, no espanhol. Septiembre es el mês em que vou a viajar à França. Em Espanha, diciembre es frío. Febrero es el mês del carnaval em diversos países do mundo. Mi mês preferido es julio, pois festejo mi cumpleaños. Isso é verdade, tá, gente? Aceito presentes. Eu espero que as aulas estejam te ajudando, né? O intuito é trazer os meus resumos mesmo de uma forma mais leve, descontraída, bem, né, objetivo, para que vocês venham aprender pouco a pouco o espanhol junto comigo.